Um animal capaz de ir de 0 a 100 km/h mais rápido que muitos carros esportivos, que literalmente remodelou o próprio corpo para ser quase uma flecha viva. E a parte mais insana, ele não nasceu para resistir. Ele nasceu para acelerar, mesmo que isso custe a própria vida. Quer entender como o guepardo se tornou a máquina de velocidade mais extrema da natureza? O guepardo é tão obcecado por velocidade que quase tudo no corpo dele é um sacrifício em nome de um único objetivo: correr mais rápido que qualquer outro animal terrestre. Enquanto outros felinos ficaram mais fortes, mais pesados e mais resistentes, o guepardo seguiu por um caminho completamente diferente. Ele abriu mão de poder, de armadura, de força de mordida, para conquistar algo que mais ninguém tem. Mas o que exatamente foi modificado? E qual é o preço dessa escolha? Se você olhar para um leão e para um guepardo lado a lado, pode até achar que são parecidos. Só que na prática, eles pertencem a filosofias de design completamente distintas. O leão é um tanque. O guepardo é um carro de Fórmula 1. E assim como um carro de Fórmula 1 não aguenta buraco, chuva e pancada, o corpo do guepardo também tem limitações brutais. Só que, enquanto está íntegro, ele faz algo que desafia a lógica. Move músculos, ossos e órgãos como se todo o corpo fosse construído em torno de um único gesto. Uma única explosão de corrida perfeita. Agora, se você ainda está comigo, aqui começa a parte realmente surpreendente. O segredo do guepardo não está só nas pernas rápidas. Está na forma como cada parte do corpo conversa com a outra. Como um sistema de alta performance. Vamos desmontar esse projeto peça por peça. E quando chegarmos no final, você vai entender por que ninguém supera o guepardo na arte de acelerar. Primeiro, o esqueleto. Se você pudesse ver um raio-x de um guepardo correndo, ia perceber algo que pouca gente imagina. A coluna dele funciona quase como uma mola gigantesca. Diferente de outros felinos, a coluna vertebral do guepardo é anormalmente flexível e elástica. Quando ele está em plena corrida, o corpo alterna entre duas posições extremas. Totalmente estendido, com as patas dianteiras e traseiras quase em linha reta, e totalmente encolhido, com as patas traseiras chegando quase na linha das dianteiras, embaixo do corpo. Esse movimento lembra uma mola comprimindo e expandindo, ou como se o corpo inteiro fosse um arco sendo esticado e solto várias vezes por segundo. Essa flexibilidade na coluna aumenta de forma brutal o comprimento da passada. Enquanto um humano médio dá passos de menos de 1 metro, o guepardo, em plena velocidade, pode alcançar passadas de 6 a 7 metros. Isso significa que em poucos segundos ele cobre uma distância que deixaria qualquer outro animal para trás. Mas esse modo mola só é possível porque o esqueleto foi aliviado. Os ossos são relativamente leves, finos e alongados. O tórax é profundo, mas o resto do corpo é esguio, quase sem sobra. E aqui entra uma curiosidade que muitas pessoas não percebem. Essa leveza faz com que o guepardo seja frágil. Quedas, impactos ou colisões em alta velocidade podem ser fatais. Em outras palavras, o que dá asa também quebra fácil. Agora você pode estar se perguntando, se o esqueleto é leve e flexível, como ele aguenta plantas e músculos tão fortes? É aí que entra o próximo ponto. A combinação de músculos especiais com articulações desenhadas para um único tipo de movimento. E é isso que vai te mostrar por que o guepardo é um corredor e não um lutador. Quando pensamos em um animal forte, é comum imaginar bíceps enormes, peito largo, pescoço grosso. O guepardo até tem músculos desenvolvidos, mas eles não são feitos para empurrar, agarrar ou segurar. Eles são feitos para acelerar. A maior parte da musculatura poderosa dele está concentrada nas patas traseiras e na região lombar, próxima à coluna. Esses músculos funcionam como motores de alta rotação. Não são feitos para aguentar peso por muito tempo, mas para gerar um impulso explosivo em poucos instantes. As patas traseiras do guepardo agem como pistões. Cada salto é uma explosão de força, empurrando o corpo para frente com muita potência. Só que não é só isso. O ângulo das articulações foi otimizado para maximizar esse empurrão. Enquanto muitos animais têm uma postura mais baixa e flexionada, o guepardo se estica completamente durante a corrida, aproveitando ao máximo cada centímetro de movimento. E tem mais um detalhe crucial: o tipo de fibra muscular. O guepardo é dominado por fibras de contração rápida, que geram muita força em pouco tempo, mas cansam depressa. É como se ele tivesse um motor turbinado, mas com um tanque de combustível minúsculo. Isso explica por que as perseguições de um guepardo duram raramente mais do que 20 a 30 segundos.
Ele explode em velocidade, mas se não pegar a presa rapidamente, desiste, porque o corpo entra em risco de superaquecimento e exaustão. Se você ainda está aqui, presta atenção nisso. A própria musculatura do guepardo é uma aposta extrema. Ele escolheu ser o melhor do mundo em poucos segundos, em vez de ser bom por muitos minutos. Só que, para que esse motor explosivo funcione, o resto da estrutura também precisou ser adaptado. E agora, entra uma das partes mais curiosas: as garras e as patas. Ao contrário de leões, tigres e outros felinos, o guepardo tem garras semi-retráteis. Em vez de manter as garras completamente escondidas e afiadas para agarrar a presa, como um típico gato, ele mantém as garras parcialmente expostas o tempo todo. E isso é proposital. Essas garras funcionam como os cravos de uma chuteira de atleta ou os pneus de um carro de corrida. Dão tração. Em alta velocidade, qualquer deslize, qualquer escorregada pode significar o fracasso da caçada ou até um acidente sério. As almofadas das patas também são diferentes. Elas são mais duras e ásperas do que as de outros felinos, ideais para tracionar no solo seco e irregular das savanas africanas. Imagina tentar correr uma prova de 100 metros de meias num piso liso. Agora imagina usar um tênis de corrida com cravos. Essa é a diferença que as patas fazem para o guepardo. Tem uma curiosidade ainda mais interessante. Embora as garras sejam uma grande ajuda na corrida, elas não são tão boas para agarrar e rasgar como as de outros felinos. Isso torna o guepardo menos eficiente em lutas corpo a corpo. Ele não foi desenhado para brigar. Ele foi desenhado para alcançar. O ato de derrubar a presa é muito mais baseado em impacto e desequilíbrio do que em uma batalha prolongada. Se você está acompanhando, percebe como o padrão se repete. Tudo nele é um sim para velocidade e um não para combate. Só que, para correr assim, não basta ter boa tração. É preciso coordenar tudo com precisão cirúrgica. E é aqui que o sistema nervoso e o equilíbrio do guepardo entram em cena com um truque espetacular. Um dos segredos menos comentados sobre o guepardo é o rabo. Ele não é só um rabo longo bonito, com manchas e anéis. Ele é fundamentalmente uma espécie de leme. Durante a corrida, o guepardo faz mudanças de direção violentas, porque muitas de suas presas, como gazelas, são incrivelmente ágeis e vivem desviando na última hora. Se o corpo do guepardo fosse rígido, ele simplesmente derraparia ou perderia o controle. O rabo funciona como o estabilizador de um míssil ou o leme de um barco. Quando o guepardo precisa virar, ele move o rabo para o lado oposto, ajudando a manter o equilíbrio e redirecionar o corpo com mais precisão. Isso significa que ele consegue fazer curvas em alta velocidade sem tombar. Em alguns estudos, observou-se que o rabo atua como uma espécie de contrapeso dinâmico, ajustando micromovimentos a cada fração de segundo. E não é só o rabo. A cabeça do guepardo também é relativamente pequena e aerodinâmica, o que reduz a resistência do ar. O pescoço é flexível o bastante para permitir que ele mantenha os olhos fixos na presa, mesmo enquanto o corpo faz movimentos amplos e a coluna se curva drasticamente. É como um sistema de estabilização de imagem, só que biológico. Se você ainda está comigo, aqui vai um gancho importante. Toda essa precisão não serve para nada se ele não enxergar bem. E é aí que os olhos e até as lágrimas do guepardo entram no jogo. Sim, até as manchas no rosto dele têm função na corrida. Você já reparou nas duas listras escuras que descem dos olhos do guepardo até a boca, parecendo lágrimas? Elas não estão ali apenas para torná-lo fotogênico. Essas marcas ajudam a reduzir o reflexo da luz do sol, funcionando como uma espécie de pintura anti-reflexo, semelhante à dos jogadores de futebol americano ou dos soldados que pintam o rosto para reduzir o brilho. Isso melhora o contraste visual e ajuda o guepardo a focar na presa em plena luz forte, comum nas savanas abertas. Os olhos do guepardo são posicionados de forma a maximizar o campo de visão frontal e a percepção de movimento à distância. Ele precisa enxergar longe, identificar uma potencial presa e prever sua rota. Diferente de um predador de emboscada, como o tigre, que confia mais em furtividade e ataque surpresa, o guepardo precisa planejar uma perseguição em alta velocidade, prevendo para onde a presa vai correr. Outra curiosidade é que a visão dele é excelente durante o dia, mas não tão boa à noite quanto a de outros grandes felinos. De novo, o padrão. Ele foi otimizado para caçadas diurnas. Quando pode correr em campo aberto, isso limita os horários de caça, mas maximiza a eficiência quando ele está ativo. Agora pensa comigo. Visão de longo alcance, maquiagem,
antirreflexo, cabeça pequena, pescoço flexível, rabo como leme, tronco como mola. Parece até que alguém pegou um conjunto de peças e montou um único objetivo: perseguição perfeita. Mas ainda falta uma parte crítica dessa história: o sistema respiratório e o coração, porque nada disso funciona sem oxigênio. Quando o guepardo começa a correr, o corpo entra em um modo de emergência máxima. O tórax dele é profundo e largo, abrigando pulmões grandes e um coração relativamente grande em proporção ao corpo. Isso permite que a frequência respiratória dele suba a níveis impressionantes durante a corrida. Em questão de segundos, ele pode chegar perto de 150 respirações por minuto, às vezes até mais. Agora, lembra da coluna que se dobra e estica como uma mola? Esse movimento também ajuda a empurrar o ar para dentro e para fora dos pulmões. Ou seja, cada passada, cada salto, não é só avanço no solo, é também bombeamento de ar. O corpo inteiro trabalha em sincronia para pegar oxigênio e entregar onde precisa. O coração, por sua vez, age como uma bomba de alta pressão, empurrando sangue rico em oxigênio para músculos que estão trabalhando no limite. Visualiza um motor de carro sendo levado ao giro máximo. A temperatura sobe, o consumo de combustível dispara e, se você continuar forçando, ele pode quebrar. Com o guepardo é parecido. A temperatura corporal dele sobe rápido, o risco de hipertermia aumenta, e é por isso que ele só consegue manter a velocidade máxima por um tempo tão curto. Se você ainda está aqui, se prepara, porque agora vem um dos paradoxos mais impactantes sobre o guepardo. Quanto mais perfeito ele se torna em velocidade, mais vulnerável fica em quase todo o resto. E isso não é exagero. A biologia dele cobra um preço alto. Ao apostar tudo na velocidade, o guepardo acabou ficando mais fraco em outros aspectos. Ele é menor e mais leve que outros grandes felinos, o que facilita ser intimidado por leões e hienas. Sua mandíbula não é tão forte, o que o torna menos eficiente em matar presas maiores com rapidez. Sua resistência é baixa, tornando-o incapaz de defender carcaças por muito tempo. Isso gera uma situação frustrante, muitas vezes, depois de gastar uma quantidade enorme de energia numa perseguição. Correndo risco real de vida por superaquecimento e exaustão, o guepardo consegue derrubar a presa, mas logo em seguida é roubado por um leão, por hienas ou até por grupos de abutres. Ele é a máquina de caça mais rápida da savana. Mas não é o dono do território. Ele é o especialista, não o generalista. Outra vulnerabilidade está na reprodução. Fósseis e estudos genéticos mostram que o guepardo passou por gargalos populacionais severos no passado, eventos que reduziram drasticamente a diversidade genética da espécie. Isso resultou em mais suscetibilidade a doenças, menor variabilidade genética e, em alguns contextos, dificuldades reprodutivas. É quase como se a natureza tivesse afinado demais esse instrumento, deixando pouco espaço para variações. Se você ainda está comigo, presta muita atenção nesse ponto. A história do guepardo é quase uma metáfora viva sobre especialização extrema. Quando você se torna o melhor do mundo em uma coisa só, você automaticamente se torna dependente demais dela. E com o guepardo, isso é literal. Sem velocidade, ele não consegue comer. E sem comer, não sobrevive. Mas antes de chegar no clímax dessa história, falta explorar uma última área de adaptação que completa esse quebra-cabeça: o comportamento de caça. Porque de nada adianta ter o corpo perfeito para correr se ele não souber quando e como usar essa arma. O guepardo não sai correndo o tempo todo. Ele é um estrategista cuidadoso. Antes de iniciar uma perseguição, ele observa a presa com calma, estuda o rebanho, identifica o indivíduo mais vulnerável, como filhotes, animais doentes ou distraídos. Ele se aproxima silenciosamente até uma distância em que a chance de sucesso seja alta, geralmente entre 60 e 100 metros. Só então, ele dispara. Esse disparo não é uma corrida descontrolada. Ele acelera rápido, mas mantém um certo controle, administrando a distância. No meio da perseguição, ele faz microajustes o tempo todo, usando o rabo como leme, os olhos focados nos movimentos zigue-zague da presa e ajustando o próprio ritmo para esperar o momento em que a presa se desequilibra, cansa ou dá um passo errado. Uma curiosidade fascinante é que o guepardo raramente tenta atropelar a presa de frente. Ele procura atingir a parte traseira ou lateral, derrubando-a com um golpe das patas dianteiras, muitas vezes mirando nas pernas. É como um jogador de futebol que dá um carrinho preciso, depois que a presa cai. Aí sim,
Ele usa mordidas focadas no pescoço ou na garganta para sufocar. Mas lembre, o relógio está sempre correndo contra ele. Quanto mais longa a perseguição, maior a exaustão, maior o risco de falha. Se a caçada passa dos 30 segundos, as chances de desistência aumentam muito. No final, ele precisa equilibrar duas contas: gastar energia suficiente para pegar a presa, mas não tanta a ponto de se colocar em perigo. E agora, juntando tudo isso, chegamos no ponto mais poderoso dessa história. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais reveladora. O guepardo é a prova viva de que a evolução não é sobre criar o animal mais forte, mais resistente ou mais inteligente em tudo. A evolução é sobre trade-offs, sobre escolhas. O guepardo representa uma escolha levada ao extremo. Ele abriu mão de quase tudo para ser o mais rápido. Pensa nisso. Esqueleto mais leve, mais frágil, mandíbula menos potente, corpo menos robusto, menor capacidade de luta, resistência baixa, maior vulnerabilidade a outros predadores, menor poder de intimidação. Por outro lado, ele ganhou coluna elástica como uma mola, passos de até 7 metros, aceleração absurda, garras que funcionam como pregos de corrida, pulmões e coração de alta performance, cauda que atua como leme, visão afinada para perseguições diurnas, músculos explosivos como motores de corrida. O clímax dessa história é entender que a velocidade extrema do guepardo não é um simples dom, é o resultado de uma soma de sacrifícios. Ele é menos um predador perfeito e mais um especialista radical, desenhado para uma função bem específica: terminar corridas em segundos e fazer isso melhor que qualquer outro. Isso também explica por que o guepardo é tão vulnerável às mudanças ambientais e à ação humana. Ele não é um animal adaptável a qualquer coisa. Não é como uma raposa, um javali ou um urubu, que se viram em quase qualquer cenário. Ele precisa de espaço, de presas específicas, de um ambiente que favoreça corridas rápidas. Quando esses elementos desaparecem, toda a sua engenharia biológica perde sentido. E aqui entra a parte mais profunda. O guepardo é, ao mesmo tempo, um triunfo e um alerta. Um triunfo porque mostra até onde a natureza consegue ir na arte de otimizar um organismo para um único objetivo. Um alerta porque mostra o quão frágil se torna quem depende demais de uma única habilidade. Então, da próxima vez que você vir a imagem de um guepardo correndo na savana, não veja apenas um animal rápido. Veja um pacote inteiro de decisões biológicas: ossos, músculos, pulmões, coração, olhos, pele, comportamento, tudo apontando para a mesma direção. E lembre que, por trás de cada segundo de corrida, existe uma conta muito cara sendo paga. Se esse mergulho na biologia extrema do guepardo te fez olhar esse animal com outros olhos, comenta o que mais te surpreendeu. Coluna em forma de mola, as lágrimas que funcionam como óculos de sol naturais, o rabo leme ou o fato de que ele paga um preço alto demais pela própria velocidade. E se você quiser mais vídeos explorando adaptações bizarras e extremas da natureza, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ama animais. Porque entender como o guepardo corre é, no fundo, entender até onde a vida é capaz de ir para vencer uma corrida contra o tempo.